aquilo que falamos semana passada impactou muitas pessoas me mandaram mensagens a respeito do que nós falamos, né? Se você perdeu, nós falamos sobre a imagem e a semelhança de Deus, né? E o tema lá da nossa mensagem foi até o seguinte: você não é semelhante a Cristo. E aí muita gente me mandou mensagem porque perguntou: mas esse título está certo? Eu falei: sim, está certo. Então, se você perdeu a mensagem semana passada, então você pode acessar aí depois e ver. A gente continuou falando sobre isso, né? Imagem e semelhança de Cristo. E a gente deu um esboço do que ia ser falado hoje, né? A gente disse semana passada que você precisa ser imagem e buscar ser semelhança de Cristo, para que você se torne um filho de Deus, né? Nós falamos, citamos muitas passagens bíblicas, como é um culto de ensino, a gente citou muitas passagens bíblicas, né? A gente explicou também para os irmãos sobre Deus ter um povo escolhido, né? Deus sempre tem um povo escolhido, Deus sempre tem alguém que Ele escolheu para determinadas funções ou para determinada missão. Então, Deus separou o povo de Israel para que aquele povo fosse o povo dele. Não que os outros povos Deus não amasse, não era isso. Nós explicamos que o amor de Deus foi derramado para todos, né? Deus mandou seu Filho para salvar todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles fossem salvos. Então, para você não pensar que nós não estamos falando aqui que Deus não ama todos, Deus ama todos, tá? Deus não faz separação de pessoas, mas Ele faz separação de atitudes. E nós falamos de atitudes, para que nós possamos chegar a ser imagem e semelhança de Cristo. Nós demos um esboço sobre isso, para que no final a gente possa ser considerado o povo dele, filhos dele. Daniel, você está falando que nem todos na terra são filhos de Deus? É isso mesmo que nós estamos falando. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são. Só criaturas. Daniel, Nós precisamos entender que existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Daniel, não concordo com você, não vou da sua igreja, não sou evangélico, mas estou vendo aqui essa mensagem, não concordo com você. Amém, irmãos, tranquilo, né? Nós respeitamos todas as opiniões, mas nós vamos te mostrar pela palavra de Deus que você só pode ser chamado filho de Deus quando você segue alguns requisitos, quando você entra em alguns lugares em Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Então eu queria que você, antes de tudo, abrisse a sua Bíblia. Abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Você que está acompanhando a live aí pelo YouTube, vai aí nos comentários, vai falando para nós como que está, vai nos direcionando sobre o som, sobre tudo, para a gente poder ficar atento aí e poder atender a todos da melhor maneira possível. Amém? Então, em Gênesis capítulo 6, tá? Que começa a falar do dilúvio. Antes da gente falar sobre o dilúvio, eu queria que você entendesse o seguinte. Vou te lembrar mais uma vez. Deus sempre escolheu pessoas que se dispuseram para a missão. Deus sempre pegou aquela pessoa que se consagrou, aquela pessoa que se preparou. Deus sempre pegou essa pessoa, trouxe ela lá de trás da fila e pôs para frente. Daniel, Por quê? Porque essa pessoa se prontificou e ela entendeu aquilo que precisa ser feito. Então, como essa pessoa entendeu, Deus é só para vocês poderem entender mais ou menos como que funciona. Deus, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Ele responde respostas. Como assim, Daniel? É o seguinte, quando você pergunta algo para Deus, Deus na verdade está esperando uma ação sua. Deus está esperando uma ação sua. Então, todas as vezes que eu dou um passo para Deus, Deus dá um passo para mim. Todas as vezes que eu vou até Ele,
né, Jesus falava: vinde a mim todos que estão cansados. O que Jesus quis dizer? Olha, você que está cansado, não fica parado aí não, vem até mim. Então, aquela pessoa que se prontifica na obra do Senhor, ou no chamado específico que ela tem, para você entender, todos nós temos um chamado específico, todos nós temos algo que Deus nos capacitou e nos chamou para fazer, todos nós. Então, quando eu me prontifico, eu entendo isso, e eu me capacito, e eu me preparo, eu me consagro, acontece que você que está lá no final da fila, ou você que está lá achando que não é ninguém, Deus te pega, te tira dali e te põe perto dele. Por quê? Porque Ele sabe que você tem um compromisso. Então, todas as pessoas que se consagram, Deus pega essa pessoa e ela ergue essa pessoa. Essa pessoa começa a ser mostrada, não para a própria glória, amém? Mas sim para que a missão dela possa ser cumprida, certo? Aí, Daniel, você está falando de algo muito espiritual? Não, eu estou dizendo algo que você pode usar em todos os momentos da sua vida, não só em questão ministerial ou de igreja, porque assim, se a gente começar a separar as coisas, a gente vai achar que nós somos duas pessoas, né? Você é um empresário e aí nas horas vagas você é cristão, e não, é o contrário, nós somos cristãos, tá? Nós somos filhos de Deus em tempo integral, e que nós temos afazeres durante o dia, e que nesses afazeres a glória de Deus pode ser manifesta. A sua missão pode se cumprir no seu trabalho, por exemplo. A sua missão pode se cumprir na faculdade, por exemplo. A sua missão pode cumprir na família. Então, não necessariamente eu preciso ser um pastor, um ministro de louvor, um músico, para que o ministério do Senhor cumpra na minha vida. Nós temos essa concepção de que nós só somos ministros do Senhor quando nós fazemos algo dentro da igreja, e não é isso. Não é isso. Você precisa entender que aquilo que eu tenho nas mãos, o meu talento, quando eu usufruo para Deus, então ali eu estou exercendo meu ministério. Porque às vezes o cara não canta, ele não canta nada, ele é ruim para cantar, ele é ruim até para bater palma, e aí? Então quer dizer que ele não tem missão no reino de Deus? Não. Mas às vezes ele não sabe bater palma, ele não sabe cantar, mas ele é um ótimo médico. E aí, porque só ele é médico, ele não pode exercer o ministério do Senhor? Não. Ele pode ser um médico diferente dos outros médicos. Já imaginou um médico diferente dos outros médicos? Como assim? Ele vai fazer coisa diferente, a cirurgia que ia usar o bisturi, ele vai usar o outro instrumento? Não, não é isso. Estou dizendo que ele pode, naquele local, aquele ambiente que ele vive, ele pode manifestar a glória de Deus. E às vezes, porque você está lá como médico, Deus te usa para abençoar uma pessoa que às vezes não teria contato com o Senhor, porque aquele lugar é restrito. Já pensou? Já pensou nisso? Você que é médico, enfermeiro, né? Nós estamos passando um momento difícil, os nossos heróis da medicina aí estão sendo vasos na mão do Senhor. Já pensou? Um local onde ninguém pode ter acesso tão facilmente como vocês têm, e você ser um instrumento do Senhor naquele lugar. Então, exercer o nosso ministério, nos posicionar, porque assim que eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Cristo, então eu já começo a fazer o que Cristo faria, né? A me comportar como Cristo se comportaria naquele local. E fazendo isso, eu começo a entrar, a tomar posse daquilo que é meu, que é o quê? Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Nós temos herança, nós temos algo que é nosso. Amém? Então, só para você entender o que nós falamos, para você ter um entendimento maior. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, nem todos são filhos de Deus, alguns são criaturas de Deus, tá? Deus sempre vai ter essa peneira, tá? Eu não gosto de falar separação, porque não é separação, né? Somos nós que nos capacitamos para com Deus. Só que Deus sempre teve um povo que é dele, escolhido, sempre. Você que está assistindo a live, ou você que está vendo o vídeo aí no YouTube depois, você foi escolhido por Deus. Mas o que te faz escolhido não é Deus querer que você seja escolhido, mas sim
o seu posicionamento. O seu posicionamento. Amém? Então que fique bem claro, irmãos, fique bem claro isso. E a gente estudando, buscando algumas coisas, eu comecei a anotar algumas coisas que me chamaram a atenção. E eu comecei a questionar várias coisas, a questionar a mim mesmo, questionar as pessoas e até questionar a Deus a respeito do que eu li. Eu falei, Senhor, mas eu precisava tanto entender isso da forma correta, ou pelo menos da forma que é, né? E a gente buscou algumas referências bíblicas e eu percebi algumas coisas, irmãos. Eu queria compartilhar esse conhecimento meu com você. Eu queria compartilhar essa ideia minha com você. Eu queria que você anotasse tudo que for possível anotar. Eu queria que você, aquilo que você achou de diferente, você anote também para você questionar. Deus nos deu algumas coisas para a gente poder compartilhar com os irmãos, tá? E a gente anotou várias coisas aqui, a gente anotou vários conteúdos. Eu queria passar para você e queria que você tivesse a mesma crise que eu tive em casa, estudando a palavra de Deus. Fala, Senhor, por quê? E como funciona isso? E uma delas é a questão da criação. É um dos maiores questionamentos que existe. Um dos maiores é a criação, né? Tem várias teorias, tem o Big Bang, tem não sei o quê, tem aquilo outro e tal. E a gente que é da tese do criacionismo, né? Onde Deus cria todas as coisas e não de onde Deus explode todas as coisas e aí nasce alguma coisa, que se fosse tão fácil assim, né? Se a gente pegasse lá e colocasse um pedaço de terra lá, um pouco de bomba, explodisse, nascesse a terra, se fosse tão fácil assim, a gente comprava uma quantidade grande de dinamite, tijolos, cimento, água e brita, colocava tudo junto, explodia e cresceria um prédio, né? E não é bem assim. Você tem que ter fundamentos para você construir um prédio. Então a gente acredita nisso, acredita que Deus criou todas as coisas e por causa da Bíblia a gente tem essa confirmação da questão da criação. Só que eu andando aqui e lendo, eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1, que a gente já pediu para abrir aí, está falando o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Amém? Por que, Daniel, você veio falando na semana passada que você acha, ou você tem a plena certeza de que na época que Adão foi criado, ele não era o único ser da terra? Foi o que a gente falou semana passada. O tema da semana passada era: você não é semelhante a Cristo, parte 1. E o tema dessa aula de hoje é: você não é semelhante a Cristo, parte 2. Traço a verdade sobre a criação que não te foi contada. Aí você vai falar: Daniel, você está muito prepotente, eu quero saber o que você vai falar. Irmãos,
A gente precisa entender o que foi falado aqui antes no começo, que Deus sempre tem um povo escolhido. Amém? Sim ou não? Deus sempre tem um povo escolhido. Israel era o povo escolhido de Deus. Amém? Os outros povos, Deus amava, sim, mas não era povo de Deus. Deus não cobrava dos outros povos o que Ele cobrava do povo de Israel. Ele não cobrava. Ele não cobrava santificação, Ele não cobrava consagração, Ele não cobrava guardar o sábado, Ele não cobrava as leis. Ele não cobrava. Ele cobrava só do povo dele. Por quê? Porque era o povo dele. Assim como é conosco hoje. Deus cobra de nós. Deus nos pede santidade. Ele não, Daniel, Ele exige dos outros povos? Não. Por quê, Daniel? Porque a palavra já está na terra. A palavra já é o baluarte das pessoas, como foi falado semana passada. É ela que vai julgar as ações. Então, todas as vezes que Deus derrama bênçãos, ou Ele vem com juízo, Ele vem não para toda a humanidade, Ele não vem para alertar toda a humanidade, Ele vem para alertar o povo dEle. Então, você está falando que todas as coisas ruins que acontecem, Daniel, é para que o povo de Deus se desperte? Sim, é isso que eu estou falando. Deus, Ele não tem compromisso com quem não segue a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra. E se aqueles que andam ou falam que andam de acordo com a palavra, Deus vai cobrar desses. Porque Deus perdoa o tempo de ignorância. Então, quando você não sabe de nada, Deus não pode cobrar de uma pessoa que não sabe. Mas nós que nos dizemos sábios e conhecemos a palavra, Deus sempre vai ter conosco um tratamento diferente para com aqueles que não são filhos de Deus. E aí, por que você está falando, Daniel, que Adão não era o único homem? Quando você vê aqui na Bíblia, onde nós vemos em Gênesis capítulo 6, no versículo 1, você começa a falar o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhas, tá? Então os homens se multiplicaram na terra e nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Espera aí, o porquê que Deus está separando filhos de Deus de filhas dos homens? Por quê? Tem algum sentido, amém? Por que Deus não falou assim: os homens conheceram as mulheres? Dois povos, dos filhos de Deus e das filhas de Deus. Então, Deus vem aqui no capítulo 6, e Ele ali está dando uma introdução. Para quê? Para que Ele possa chamar Noé. Ele chama Noé, e lá Ele fala como estava arrependido de criar o homem. Ele se arrependeu de criar o homem. Ele se arrependeu de criar o homem. E ele avisa, fala: sabe por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso, e os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Então o que Deus fez? Deus separou os filhos de Deus das filhas dos homens. Mas por quê? Não era todo mundo era criação de Deus? Sim, todos foram criação de Deus. Todos são criaturas de Deus, todos. Mas nem todos são filhos de Deus. Todos. Simplesmente, irmãos, porque Deus sempre tem um povo escolhido. Assim, o que eu considero? Que os filhos de Deus, vamos lá, hein? Não perde comigo o raciocínio. Eu considero que os filhos de Deus são descendentes de Adão. Tá? Então, anota aí, porque eu vou te explicar o porquê que eu acho isso. Os filhos de Deus são descendentes de Adão. E as filhas dos homens? Daniel, é filho de quem? De quem que elas são filhas? Porque se é filho dos homens, quer dizer que existem homens que são pais dela. Tá, e esse povo, e aí? Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26.
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Só até aí. Aqui Deus está falando que, nós já lemos semana passada sobre imagem e semelhança, nós não vamos repetir, mas você entendeu que Deus criou o homem aqui. Deus criou o homem. E aqui, se você for no original da palavra, né? Porque a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico e aramaico. Então, quando você vai no original aqui, a palavra aqui criou, no versículo 27, em hebraico significa bará. Né? Existem 4 conotações para essa palavra. Por quê? Porque dependendo do jeito que você fala, pastor, a conotação ou a tonalidade da palavra significa algo. Então, a palavra bará tem 4 conotações. Tá? Bará, o significado dela em hebraico, na construção do cal, simplesmente voz ativa, né? Bará significa criar. Na voz passiva significa ser criado. No piel, o grau intensivo, significa cortar. E no rifil, no grau causativo, significa engordar. Tá? Então aqui, no versículo 27, onde nós lemos aqui, a conotação dela é de criação. É algo que você tira do zero, e não existia, e você vai lá e cria. É como se fosse mais ou menos assim. Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar essa caneta. Então essa caneta aqui não existia. Essa caneta amarela aqui da Eduz, vou fazer um marketing aqui para a Eduz. Aí você está aqui com a caneta, ela não existia. Então bará significa que ele pega essa caneta do zero e ela cria, não existia. Amém? Então criou-se a caneta do zero. Agora ela existe. Então essa aqui significa criação. Aqui nessa parte nós estamos falando de criação, criar do zero. Certo, Daniel? E aí? Por que você acha que não foi, que Adão não era o único homem? Por quê, irmãos? Porque aqui Deus cria a espécie humana, o ser humano. Amém? Deus aqui criou o ser humano, a espécie humana. Ele criou o homem. No versículo 27, criou o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Macho e fêmea o criou. Macho e fêmea o criou. Amém? Foi só macho, pastor? Macho e fêmea o criou. Amém? Até aqui você concorda comigo? Macho e fêmea o criou. Ele criou os dois. Amém? Então não tinha nada, não existia nada, e bará, criação. Criou do zero. Criou do zero. E é aqui que eu começo a colocar as dúvidas na sua mente aí, não no seu coração, porque no coração nós não podemos colocar dúvida. Amém? Mas na sua mente aí, para você poder despertar e buscar o entendimento. Então, aqui ele cria. E aqui, irmãos, eu considero que aqui ele criou o ser humano, a humanidade. Aqui eu não acredito que aqui Deus criou Adão. Não. Por quê? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vai lá comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, aqui no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, fala que ele formou
Adão. Ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Aqui Deus forma o homem, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus cria o homem, amém? No capítulo 2, versículo 7, versículo 8, ele forma o homem. Ele forma o homem, ele coloca no jardim o homem que havia formado. E aqui, em hebraico, o formar aqui significa yatzar, que é a melhor tradução aqui para a formação de Adão. E baná é a melhor tradução para Eva, tá? Yatzar, Y-A-T-Z-A-R, yatzar. Aqui é o formar. Aqui ele formou Adão. E o que é isso, Daniel? O que significa o yatzar? Criar, bará, significa trazer algo do nada à existência, certo? Foi o que nós falamos aqui. Ele não existia caneta, ele criou a caneta do zero, bará. Já no verbo yatzar, descreve a formação do homem a partir de uma matéria pré-existente, em hebraico, yatzar. O que é isso? Vamos lá. Essa caneta aqui foi criada. Criou Deus a caneta amarela, certo? Do nada. Gente, eu estou conversando com o pastor porque eu consigo, né, compartilhar o entendimento. Então, não leva a mal não, mas vamos lá. Então, o pastor Wesley criou essa caneta do nada. Do nada. O pastor Wesley criou essa caneta do nada. Isso, bonita caneta. Essa caneta aqui, né, ela é amarela e tal, tem um negocinho, que bonita a caneta. Você criou ela. E você falou, essa caneta é boa. Muito boa essa caneta. Não é? Mas seguindo o princípio de que Deus sempre tem um povo escolhido dele, seguindo o princípio que ele sempre tem pessoas que ele usa de formas diferentes, não porque Deus considera alguém diferente do outro, mas porque as pessoas se capacitam para isso, ele pega... Então essa caneta, o pastor Wesley, ele pega essa caneta e fala assim, rapaz, essa caneta é boa, eu vou fazer umas 100 canetas dessa, eu vou vender, né? Vai pôr para vender, na quarentena, todo mundo precisando de dinheiro. E ele pega essa caneta é muito boa, e põe 100 canetas para vender na loja. E está lá na loja, 100 canetas para vender. Aliás, vou vender não, para doar. Então ele pega 100 canetas para doar e entrega lá na Santa Casa de Misericórdia, para ajudar os médicos a poder escrever no momento de quarentena. Então ele pega essa caneta, 100 canetas, e ele dá lá na Santa Casa de Misericórdia. Só que essa caneta é tão boa que ele fala assim, agora eu quero uma dessa para mim. Só que ele criou, ele tem a forma, ele tem a teoria de como é feito. Então ele pega a caneta agora, que tirou do zero, e ele vai usar o yatzar, que é pegar algo pré-existente e formar algo do que é pré-existente. Essa caneta que foi doada, ela é bonita, é amarela, ela escreve, mas o pastor Wesley pegou essa caneta e formou ela, falou, vou melhorar essa caneta, cara. E aí o que ele fez? Ele pôs um negocinho aqui para poder pendurar a caneta, ele pôs um negocinho aqui em cima da borracha, que ele é touchscreen, é touchscreen essa caneta. Você pode mexer no telefone. Só que essa caneta não é para doação. Essa caneta é de quem? É do Wesley. Aí, vou ter que dar a caneta agora. Essa caneta é touchscreen. Ela é diferente. Ela é melhor. Ela é preciosa. Só que essa caneta fica para quem? Para o Wesley. Então Deus pega algo que já existia em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E ele pega e forma algo. Para quê? Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. Por quê? Porque ele sempre tem pessoas escolhidas para missões específicas. Ele sempre tem pessoas escolhidas para missões específicas.
E eu acredito que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ali ele cria a humanidade. E ali ele cria os povos, ele cria as pessoas. Mas para si, para o jardim, para cultivar, para cuidar do jardim, para cuidar do reino de Deus, para cuidar das coisas de Deus, ele cria um homem diferente, um homem separado, um homem consagrado ao Senhor, um homem que não vai poder olhar para as coisas que todo mundo olha, mas vai ter que olhar firmemente para algo que é de Deus, porque o jardim era de Deus. Então ele separa um homem de toda a criação e fala: Adão, cuida para mim disso aqui. Olha, você não é como aquelas pessoas. Você vai ter que abrir mão de certas coisas. Você não vai poder ver certas coisas. Você não vai poder assistir certas coisas. Você não vai poder comer certas coisas. Você não vai poder olhar certas coisas. Você não vai poder falar certas coisas. Porque sua missão necessita que você seja diferente das pessoas. Sabe por quê? Nós vemos muitas teorias. A gente vê, eu cheguei a ler que filhos de Deus eram os anjos que coabitaram com a serpente. Não, mas não é. Sabe por quê? Porque Marcos capítulo 12, versículo 25, que eu prego de casamento, eu sei onde está, fala que lá no dia da ressurreição não se casam e não se dão em casamento, e serão como os anjos. Você está falando que é como os anjos não podem se casar, eles não podem conhecer as filhas dos homens. Amém? Então não são os anjos aqui, onde nós lemos aqui em Gênesis capítulo 6, não são os anjos, são filhos de Deus. Quer dizer, a descendência de Adão é considerada filhos de Deus. Depois você pode ler, você pode continuar lendo aqui, em Gênesis capítulo 5, é genealogia de Adão. Você vai em Gênesis capítulo 4, no final do capítulo 4, você vai ver a genealogia de Caim ali, e ali depois no versículo 5 começa a genealogia de Adão. E você vai ver que vai seguindo até 7. E Noé vem dessa descendência, pastor. Noé vem da descendência de Adão. Por quê? Por que você acha que Deus escolheu Noé só porque ele era bonito? Não. Porque Deus sempre tem um povo escolhido. Deus sempre tem uma pessoa específica para uma missão específica. E Noé andava com Deus. Por que Noé andava com Deus? Porque ele era da descendência dos filhos de Deus. E as filhas dos homens eram descendentes do povo que Deus criou, do homem, da mulher, do macho e da fêmea que ele criou em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então, Adão foi um ser criado para uma missão específica. Foi uma pessoa específica para uma missão específica. Deus deixou de amar a criação? Não. Porque ele fez e no final falou: isso aqui que eu fiz foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi isso que Deus falou. Então o que nós precisamos entender? Que Deus não faz, irmão, separação de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. E nós precisamos entender que foi nos oferecido um jardim de Deus. Porque o pensamento original, e aqui nós não estamos querendo excluir ninguém, a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos fossem salvos. Todos. Mas a gente sabe que não vai ser assim. A gente sabe que não vai ser assim, irmãos, infelizmente. Jesus veio para quebrar aquilo que Adão perdeu no jardim. Adão pecou e ele saiu do jardim. Amém? Então ele teve que conviver com as mesmas condições que as outras pessoas viviam.
Porque no jardim ele tinha que lavrar a terra. O que é lavrar? Lavrar a terra ali não era só questão de cultivar, mas lavrar no original, no hebraico, era adorar, era cuidar, era adorar, era prestar culto. Então, o que ele fazia ali não era só questão de trabalho, foi o que eu falei no começo aqui. Por que eu não bato palma? Por que eu não sei tocar, não sei cantar? Quer dizer que eu não vou exercer o ministério? Não, às vezes você é um médico, você é ruim de palma, mas lá na medicina, Deus precisa de você. Por quê? Porque é uma pessoa específica, para uma missão específica. Só que Adão perdeu isso. Quando ele peca, ele entra nas mesmas condições que as outras pessoas. Ele perde a missão dele, meu Deus. Ele perde a missão dele. Adão perde a missão. Ele perde as condições que ele tinha. Ele não é mais só uma caneta ele não é mais uma caneta que escreve, que tem um negocinho de segurar e que é touchscreen. Agora ele é só uma caneta que escreve. E agora ele tem que labutar, ele tem que lutar para conquistar aquilo que as outras pessoas conquistavam. E aí Jesus vem, ele vem para restaurar aquilo que nós perdemos em Adão, amém? Isso aí todo mundo já sabe. Ele vem para restaurar o jardim, mas ele vem para nos mostrar que nós precisamos nos colocar nas condições de filhos de Deus, porque aqui Adão, no capítulo 2, ele era filho de Deus. Antes da queda, ele era filho de Deus, ele era próximo de Deus, ele era a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele se parecia com Deus, ele tinha o DNA de Deus, então ele conseguia transparecer Deus. Ou você acha que ele ia chegar perto do leão e dar o nome do leão e falar: leão, passar a mão na cabeça do leão à toa? Não, o leão não deixou de ser um animal feroz porque estava no jardim. Ele do DNA do leão, a característica do leão ser o predador, pastor, ser o rei da selva, Mas por que Adão chegava perto de todos os animais? Por quê? Porque ele se parecia com Deus, ele era a imagem e semelhança de Deus. Então quando os animais chegavam perto de Adão, eles olhavam e falavam assim: cara, esse cara é o Jeová, é o Iavé. Por quê? Porque ele se parecia com Deus. Mas para que nós não venhamos morrer ainda mais, é por isso que ele nos tira do jardim. Ele tira Adão do jardim e fala: Adão, você não pode ficar aqui, cara, aqui você vai morrer. Aqui você vai morrer, cara. Aqui você não vai conseguir ficar. Você vai ter que ir e viver como todos vivem agora. Sabe, depois você pode pesquisar muitas coisas, depois a gente fala disso. E isso explica muitas coisas, isso explica até mesmo como que eu já perguntei: mas peraí, como é que nasceu o irmão, coabitou com a irmã, está sem incesto e tal. Pronto, está explicado, irmão. Você saiu do jardim, tinha gente lá fora, irmãos. Tinha gente lá fora. Tinha gente fora do jardim. Nem todos entram na intimidade com Deus. Nem todos estão aptos a entrar na intimidade com Deus. Nem todos podem entrar nas recâmaras do rei. Noiva minha, pomba minha. Nem todos podem atender a esse chamado do rei. Por quê? Porque não estão aptas. Não porque o rei não ama, não é. Não é. O rei Assuero tinha muitas esposas, pastor, não tinha? Muitas esposas ele tinha. Esther era uma das muitas esposas. Ela era uma das muitas esposas de Assuero. Meu pai do céu, olha isso. E ela não entrou para ser esposa principal, meu pai do céu. Ela não foi esposa principal do dia para a noite, Senhor da glória. Ela não foi esposa principal do dia para a noite. Ela teve que ser preparada, ela teve que ser adornada, ela teve que ser capacitada. Por quê? Porque não se é a noiva de Cristo, não se é a noiva do rei sem estar preparada. Por quê? Porque senão ela vai morrer, pastor. Se o rei não levantar o cetro, ela morre. Se ela não tiver autorização, ela morre. Não é porque o rei não ama, o rei ama ela, ele ama a esposa.
Mas se ela não estiver capacitada e entrar na presença de Deus, ela morre. Adão perdeu essa capacitação. Então Deus teve que tirar ele do jardim e falar: Adão, você não pode ficar aqui, você vai ter que ir lá para fora, você vai ter que conquistar, lutar, até que o meu filho venha na terra e restaure todas as coisas que foram perdidas. Aí o jardim vai voltar a ser um local onde todos podem encontrar comigo através do meu filho Jesus Cristo. Sabe, quando Caim matou Abel, e ali não houve só um assassinato. O que Abel fez falou tão forte no coração de Deus, que quando Abel morreu, o sangue que caiu na terra clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Aquele cara ali, sabe, o descendente de Adão, pastor, o filho de Deus. Abel era o filho de Deus. O descendente de Adão era o filho de Deus. Ele morreu, ele foi morto por Caim. E o sangue dele caiu na terra, e o sangue dele clamou: Senhor, misericórdia. E aí Caim não foi morto, Caim recebeu uma marca de maldição. E depois você vai lá, vai ver a descendência de Caim. Depois você vai lá ler. Te fala aqui onde está. Gênesis capítulo 4. Você pode começar a ler o capítulo 4 inteirinho, tá? Mas começa a falar aqui no versículo 17, onde Caim conhece a sua mulher. E ali você vai ver descendência. Mas no versículo 25 do capítulo 4, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu um outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Amém? Por quê? Por que ela falou isso? Porque ela tinha perdido Abel, o filho de Adão, filho de Deus. Adão, presta bem atenção, Adão não perdeu Deus. Quando ele peca, ele não perde Deus, ele perde um lugar em Deus, amém? Ele continua sendo o filho de Deus. Ele continua sendo a representação de Deus naquele lugar. Porque senão Abel, quando tinha morrido, o sangue dele não tinha clamado. Quantas pessoas morreram, se a tese de que existiam outros povos, quantas pessoas morreram? E a Bíblia não cita em nenhum momento que o sangue de alguém falou na terra. Então o sangue de Abel falou. E aí, quando Sete nasce, quando Adão e Eva coabitam de novo, e Sete nasce, então ela fala assim: esse aqui está substituindo o meu filho Abel. E aí no versículo 5 começa a descendência de Adão a Noé, e Noé vem de toda essa descendência, amém? E aí o que acontece? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Nem todos que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que é isso? Está dizendo o seguinte, irmãos, e aí eu quero que você entenda: não é porque você foi criado por Deus que você é filho de Deus. Não é porque você se denomina crente, você é filho de Deus. Nem todos que são de Israel, são de Israel. E o que me chama mais atenção aqui, irmãos, é porque Sete se encaixa aqui no Romanos capítulo 9, versículos 6 ao 8. E o 8 fala o seguinte: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Como assim? Quer dizer, existem os filhos da carne e existem os que não são filhos da carne? É isso que eu estou querendo dizer, irmãos.
Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Que filhos da promessa? Aqueles que vieram da descendência de Adão. Esses são filhos da promessa. Por quê? Porque quando Abel morre, a mulher, Adão e a sua esposa se relacionam e nasce Sete. Então ali ela declara que aquele Sete está substituindo o filho Abel, para que a descendência dê continuidade, a descendência dos filhos de Deus. Descendência dos filhos de Deus. Então, vamos lá, não vamos perder o raciocínio não. Então, existe lá no começo, a criação de Deus, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Amém? Então existe ali o ser humano, a espécie humana, Deus cria. No capítulo 2, versículo 7, Deus forma Adão. Então ele pega daquilo que ele criou, ele aperfeiçoa e coloca num lugar específico, com uma missão específica. Ele pega uma pessoa específica para uma missão específica e coloca num lugar específico. Então ali, Adão é filho de Deus. E Adão peca e agora ele sai do local da missão, e aí ele perde o lugar em Deus, mas ele não perde Deus. Amém? Ele não perde Deus. Não, Daniel, não perde Deus, irmãos. Ele não perde Deus. Se você for um pouco antes, se você for um pouco depois, quando a Torre de Babel é construída, a Bíblia fala que Deus desce lá para ver. Deus desce lá e fala assim: eu vou ver o que esse povo está fazendo. Por quê? Porque falou: esses caras aí eu conheço. Aqui, ó, descendência minha. Depois você lê lá, mas eu não vou ficar lendo tudo não, mas lê, vai lá e lê. Depois que eles saem da arca, depois que constitui, aí vem os filhos, Cã, Jafé e Sem. As descendências deles, tá? Então você vai lá ver, você vai ver que Nimrod vai construir a torre, e ali Deus vai confundir as línguas. Amém? Então o que acontece? Aqui Adão perde. Então o que Jesus faz? Então Jesus vem e ele restaura o que foi perdido. Isso todo mundo já sabe. Ele vem e restaura tudo que foi perdido em Adão. Por isso que ele é considerado o segundo Adão. Por quê? Porque agora ele tem acesso de novo ao jardim. E esse Adão, ele é incorruptível. Esse Adão é incorruptível. O primeiro Adão, ele tinha concupiscências, ele tinha pecado, ele poderia tropeçar, já era uma possibilidade. O segundo Adão não tem possibilidade de cair. O primeiro Adão, ele tropeça, ele come do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Jesus vem e restaura todas as coisas que nós perdemos. E aí em João, capítulo 1, versículo 12, abre aí sua Bíblia comigo. João, capítulo 1, e nós lemos muito semana passada, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então Jesus vem para restaurar o que nós perdemos, amém? Então ali nós perdemos a paternidade de Deus, a capacidade de ser imagem e semelhança de Deus, como foi falado semana passada. Ali nós perdemos essa capacidade. Mas aí Jesus vem, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: no entanto, a todos os que receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus vem restaurar aquilo que nós perdemos em Adão, e agora eu posso ser considerado filho de Deus, mas existem algumas condições para isso. Em Romanos capítulo 11, no versículo 16 e 17 fala que nós somos enxertados como oliveiras braba, e agora nós fazemos parte disso, da família de Deus, do povo de Deus. O que nós lemos aqui agora mesmo em Romanos capítulo 9, versículo 6, nós lemos que nem todos que são de Israel são de Israel. Por que Paulo estava falando aquilo? Porque aqueles que que deveriam ter recebido Jesus, não receberam. Aqueles que o Messias foi prometido, aqueles que iam receber de novo o poder de usufruir do jardim, eles não aceitaram. E aí Paulo fala assim: não, se eles não querem, tem quem quer. Mas tem.
É por isso que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele sai de Israel, ele sai daquela limitação, e ele vai levar a palavra do Senhor para os gentios que somos nós. E agora, no entanto, todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nos capacita a ser filhos de Deus. Jesus nos devolveu a vida eterna. Porque quando Adão pecou, ali comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou: não, nós temos que tirar eles daqui, porque se eles comer também da árvore da vida, eles vão se tornar como nós. E ali não poderia se tornar. Por quê? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos: se Adão fosse esperto, porque eu já ouvi muita gente falar que Adão era imortal, e quando chegar lá no céu vai pegar Adão, vai dar um coro em Adão, vai falar: Adão, por quê? Porque não, irmãos, Adão não era imortal no jardim. Não, presta atenção, ele não era imortal no jardim. Se ele tivesse olhado as duas árvores e falado assim: essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui é a árvore da vida. Se ele tivesse ido na árvore da vida, ele não tinha saído do jardim, pastor. Ele não tinha saído do jardim. Por quê? Porque aquela árvore da vida representava Jesus. Como, Daniel? Ele tinha que ter olhado, porque, meu Deus, Deus fala para o povo: eu coloco diante de vocês dois caminhos, amém? A bênção e a maldição, mas escolham a bênção. Deus dá opções, meu Deus. Deus dá opções para nós. Ele deu opções para Adão: Adão, conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Mas escolhe a árvore da vida. Não, ele escolheu do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu a do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele falou caminho, verdade e vida? Porque para chegar na árvore tinha um caminho, tinha dois caminhos. Então ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, irmãos, ele receberia, pastor, a vida eterna. E aí ele fala no capítulo 5, no final do capítulo 5, ou no começo, não lembro, vocês me desculpem, depois vocês abrem. Ele fala assim: não, eu não quero mais que o homem viva muito tempo. Agora a idade dele vai ser o máximo 120 anos. Porque o homem não mais vai ser eterno. Ali nós perdemos a eternidade. Mas sabe o que Cristo fez, irmãos? Ele veio, sabe para quê? Para restaurar o caminho da árvore da vida. Para quê? Para que a gente possa ser agora, não só, e aí nós vamos voltar lá para a semana passada, para a parte 1, não ser só imagem, mas agora ser semelhança. Porque quando eu como da árvore da vida, quando eu como o pão da vida, eu agora estou ligado no corpo de Cristo, eu agora estou semelhante a Cristo. O corpo, o poder de Cristo, o poder do corpo de Cristo está em mim. Aquele que não compartilha do pão, não bebe do sangue, não está em mim. Não ache, por favor, não se acomode. Não ache, não se acomode, não ache que você está salvo pelo amor de Deus. Você precisa buscar a imagem e semelhança de Cristo para se tornar um filho de Deus. E para isso você precisa ser enxertado em Cristo. E para isso você precisa haver renúncias. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Cadê? Aqui. Achei. 8:14. Não, o 15. O 13. 8:13. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então presta atenção, irmãos, olha lá, nós estamos lendo o 13, tá? Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, amém? Então, qual uma das condições para ser filhos de Deus? Você não pode viver segundo a carne. Por quê? Senão você morre. Morre como? Morre como Adão morreu.
morre, perde. E a morte aqui não está falando só de morte física, mas você perdeu algo. A morte é perda. Amém? Então, versículo 13: de viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificar, está falando assim, se você morrer pelo Espírito, as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você quer se tornar filho de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala em João capítulo 14, versículo 26 em diante, ele fala, vocês vão ter o Espírito Santo da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. E ele continua dizendo, o Espírito Santo, o Consolador, vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. O que ele disse? Ele disse o seguinte: o Espírito Santo vai te cobrar, caboclo. Ele vai te cobrar o que eu te falei. Se você leu aqui, está escrito aqui, o Espírito Santo vai te cobrar. Vai te cobrar. E se você fizer o contrário, você pode ter certeza que se você não for guiado pelo Espírito, então você vai morrer. E não é uma morte só física, que pode ser que o cara cai duro ali qualquer hora, mas não é uma morte física. Está dizendo que você vai perder algo. Você vai perder algo em Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nossa, cara. E sabe o que é quando você lê aqui? Meu Deus. Porque assim como o veremos. Sabe o que nós estamos lendo aqui? Ó? Presta bem atenção. Isso aqui eu não tinha notado, eu não tinha lido isso aqui, mas aqui, ó, no versículo 2 fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E aqui no manifestar, o que o João está falando, não é só da vinda de Cristo, se manifestar em nós, pastor. Porque está falando no versículo 1 aqui, fôssemos chamados filhos de Deus. Então quando Cristo se manifesta, a semelhança dele entranha em nós. Por quê? Porque nós estamos enxertados nele. A vida de Cristo passa para mim e para você. Por quê? Porque estamos enxertados nele. E aí quando ele manifesta, assim como o veremos. O que é? As pessoas vão olhar para nós e falar assim: Cristo, será que Cristo era igual o pastor Wesley? Será? Ele olhava, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele olhava e falava assim: rapaz, mas você tem alguma coisa diferente em você, né? Não é só os ossos que estão aqui, né? Ossos dos meus ossos aqui, magro, igual. Jesus era magro assim? Possivelmente, enjoava muito, né? Então provavelmente ele era magro assim. Não quer dizer que quem é um pouquinho mais cheinho não jejua, pastor, né? Não tem nada a ver. Mas, e aí as pessoas olham para o pastor e falam assim: cara, mas alguma coisa diferente tem em você. Por quê? Porque a semelhança agora se manifesta, a semelhança de Cristo se manifesta na vida do pastor. E aí, como veremos. Como o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ó, de novo separou. Filhos de Deus e filhos do diabo. Cara, em quais desses você está? Sabe por que Deus sempre vai fazer essa separação? Não de acepção, mas de atitudes. Em qual desses a gente se encaixa, irmãos? Vamos lá, somos filhos de Deus ou filhos dos homens? Somos filhos de Deus ou filhos dos homens? Somos filhos de Deus ou filhos dos homens?
Hebreus capítulo 12. E aí depois você vê lá qual versículo, eu não lembro. Mas se Deus é o nosso Pai, se Deus é nosso Pai, se nós consideramos Ele como Pai, que filho há que o Pai não corrija? Às vezes você está brigando, reclamando da vida, do que está acontecendo para você, e às vezes Deus está te corrigindo. Sabe para quê? Para não ter que te tirar do jardim, cara. Para não ter que te tirar do jardim, da presença dEle. Então aceite a correção. Se você aceitares a correção de Deus, Deus vos trata como filho. E que filho há que o Pai não corrija? Hebreus capítulo 12. 12, 7, eu acho. Então a gente precisa entender isso. E nos posicionar como filhos de Deus. E nos posicionar como filhos e filhas de Deus. É um tempo difícil, irmãos, que nós estamos vivendo. É um tempo difícil, não, pastor? A caneta que você criou do zero. Essa aqui é touchscreen, tá? Você pode usar no celular. É da Eduso, vou fazer uma propaganda agora para a Eduso. Às vezes eles patrocinam nós, as lives. Hein? Que filho? Que filho que você é? Filho de Deus ou filho dos homens? Nós precisamos nos posicionar nesse período agora tão difícil da nossa vida, irmãos. Nesse período tão difícil agora. Sabe o que Deus está fazendo? Deus não está tratando com quem não é filho, não. Não, Daniel, não. Irmãos, podem pensar o que quiser, podem falar o que quiser. A minha opinião é que tudo que está acontecendo aqui é por culpa nossa. E não uma culpa de acusação, mas uma culpa de alerta. Deus, irmãos, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por que você está falando isso, Daniel? Porque às vezes você está assistindo aí pelo YouTube o vídeo daqui um ano e meio. Nós estamos passando um problema agora de pandemia, Covid-19, coronavírus. E está todo mundo tendo que ficar em casa. E não está tendo culto na igreja. Não. Não está tendo culto na igreja. Está tudo vazio. Diogo, vira a câmera, pode mostrar tudo. Igreja, como que nós estamos fazendo os cultos? Que dia que nós pensamos que ia acontecer isso? Que dia, pastor? Dia nenhum, a gente nunca imaginava isso. Nunca imaginávamos isso. Aí você falar assim, agora, meu filho, ano que vem Jesus está de volta. Irmãos, a gente não sabe não. Sabe por quê? A gente está preocupado agora, porque a pandemia está comendo todo mundo e está matando muita gente, está todo mundo preocupado. Mas quando teve a peste negra também morreu muita gente. Sabe o que aqueles cristãos pensavam na época? Que Jesus ia voltar. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a se preparar. E provavelmente durante muitos anos eles se prepararam. Só que aí Jesus não está vindo, cara. E agora? Aí vai relaxando. Vai relaxando. Aí sabe o que Deus faz? Se aceitarmos a correção de Deus, Deus nos trata como filho. E que filho há que o pai não corrija? Você é filho de Deus? Deixa eu falar para você. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Somos filhos de Deus? Então aceite a correção de Deus para os nossos dias. Essa é uma correção não só para a humanidade, irmãos. Essa é uma correção com a igreja. Deus trata com a gente. A paralisação é para nós entendermos e voltarmos a ser igreja como deveríamos ser. A voltar para o jardim e voltar a fazer o que nós fazíamos. A igreja cresceu tanto, pastor, a igreja cresceu tanto que agora ela está vazia. Ela cresceu tanto que agora ela está vazia. Amém? Então, irmãos, que isso possa, essa palavra, esse ensino, eu tentei segurar, não consegui, tá? Você me perdoa. Não consegui ser professor hoje. Semana passada eu consegui. Hoje eu não consegui. E eu queria que você fosse abençoado e que essa palavra pudesse te ajudar e te abençoar nesses dias. Que o Senhor abençoe sua vida nesse momento tão difícil. Mas, cara, se a gente não se humilhar, se a gente não pedir perdão, se arrepender dos maus caminhos, Deus não vai ouvir do céu e Ele não vai sarar a terra. Esquece.
Nós cantamos uma música nova que é a composição do pastor Wesley no domingo sobre isso. Se o povo que chama por ele se arrepender, se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, então ele vai ouvir do céu e ele vai sarar a terra. Ele só sará a terra quando os filhos de Deus, se o meu povo, se é o povo dele, é povo dele. Está falando para o Bolsonaro pedir perdão? Só se o Bolsonaro for povo dele. Está falando para o Maia pedir perdão? Só se o Maia for povo dele. Está pedindo para o Trump pedir perdão? Se o Trump for povo dele. Mas ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe por quê? O trato dele é com o povo dele. O trato dele é com o povo dele. Igreja, vamos arrepender, pede perdão. E eu duvido que Deus não sara a terra. Eu tenho a plena certeza, convicção de que Deus sara